Olá, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema recorrente de consultório que eu observo nos atendimentos, que é, poxa, as pessoas que eu trato bem me abandonam. Eu estou fazendo esse vídeo com esse tema porque acho que isso pode te ajudar a olhar aí para a sua situação e observar se isso está rolando com você. Trazer um pouco quais são as coisas para se ficar atento sobre o que pode estar envolvido na sua história para você estar vivendo esse tipo de experiência e o que você pode fazer em relação a isso, tá bem? Se você não me conhece, meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta, especialista no atendimento de adultos sobreviventes de relações tóxicas, famílias disfuncionais e da terapia breve do resgate da criança interior. Toda quarta-feira ao meio-dia eu trago um tema recorrente de consultório. Então vamos lá. Vou trazer um pouco do que eu escuto em consultório. Então, a pessoa começou uma amizade e aconteceram algumas coisas ali, ela está meio chateada, a pessoa fez umas coisas que não foi legais, acabou rompendo. As pessoas não se falam mais e está vindo esse pesar de, poxa vida, parecia que era uma amizade legal, eu não sei onde eu errei, eu fui legal e essa pessoa me abandonou, me rejeitou. Segunda queixa. Tenho uma amizade, estou me relacionando com uma pessoa que está fazendo umas coisas que eu não gosto muito, mas eu estou com medo de ter essa conversa com ela e ela falar mal de mim para outras pessoas. Ou então uma relação de trabalho. Eu tenho uma relação de trabalho, parceria com uma pessoa, estou querendo romper essa parceria, ou ela está fazendo umas coisas que eu não gosto muito, e eu não sei como fazer agora com isso. Porque essa pessoa vai falar mal de mim para outras pessoas e eu estou com medo. Então, é mais ou menos assim como as queixas vão vindo sobre um medo de rejeição, uma sensação de que a pessoa está fazendo coisas legais ou, nossa, não vi nada de errado que eu estou fazendo, o outro também não me falou e eu estou com medo de ser rejeitada, de ser abandonada. Então, vamos dar um passo atrás para entender um pouco quais são as dinâmicas possíveis na vida de sobreviventes de traumas na infância, de famílias disfuncionais, de relações tóxicas, especialmente quando a gente pensa na infância. Então, o que em geral acontece na infância? Na infância, é muito comum que famílias disfuncionais não consigam lidar com o momento onde a criança vai fazer a separação psicológica. Eu sei, se você acompanha o meu canal, você deve estar já meio cansado, meio cansada, que eu sempre falo dessa parte da separação psicológica. Mas é isso, né? Esse é um assunto delicado. Ele é relativamente novo, se a gente pensar talvez aí na história do Brasil, sobre conteúdos de psicologia, e principalmente sobre o desenvolvimento da infância. E como esse assunto, ou os assuntos que eu trago aqui no canal, em geral são assuntos que pegam, que às vezes não dá vontade de continuar vendo, às vezes eu escuto só o que eu dou conta naquele momento. Então, é importante voltar. É importante, às vezes, também parar e não continuar assistindo, porque pode te engatilhar em alguns lugares. Então, é importante falar, muitas vezes, de jeitos diferentes, para poder ter um entendimento de como funciona o desenvolvimento de uma criança e as consequências na vida adulta quando as necessidades de uma criança não são atendidas em cada fase. A fase principal, que eu considero quando a gente pensa em limites, quando a gente pensa em modelos de adultos, quando a gente pensa em conversas difíceis, medo de abandono, eu considero a fase ali dos 18 meses
até os 3 anos de idade, onde começa a separação psicológica. A criança não sabe que ela é um ser e a mãe ou o cuidador principal, primário, é outro. Ela está fusionada e isso é uma proteção biológica, certo? Essa criança depende desse adulto e depende desse jeito de funcionar, onde está acontecendo ali o desenvolvimento do estilo de apego que essa criança tem. A gente também pode chamar o apego de vínculo, que é o que eu estou aprendendo sobre relacionamento, sobre estar vinculada a alguém, para depois fazer isso na minha adolescência, na minha vida adulta, certo? Então, nesse momento da separação psicológica, o que a criança faz e precisa? Ela precisa se opor para ela descobrir que ela é um ser e aquele cuidador primário, em geral a mãe é outro. O que ela faz? Não, não vou, não quero, não. E ela não vai fazer isso uma vez e vai descobrir, eu existo. Não, ela vai fazer isso 1000 vezes, ela vai fazer isso muitas vezes. Igual aprender a falar, a andar, certo? Mas qual que é o grande drama quando se fala de famílias disfuncionais nesse momento do desenvolvimento da criança, para além da ignorância sobre o desenvolvimento de uma criança? É que, quando essa criança começa a falar, não, não quero, não vou, não gosto, e até mês passado a criança gostava daquilo, ela queria aquilo, e de repente ela começa a falar, não, 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 não. Um adulto que desconhece a informação de um desenvolvimento infantil em cada fase, porque, infelizmente, a gente não vem de um histórico onde os pais se preparam, se informam sobre o desenvolvimento de uma criança, eles lidam com isso de uma forma que essa criança está me desobedecendo. Essa criança está fazendo uma coisa errada e eu tenho que corrigir essa criança. E aí, essa criança começa a lidar com punição quando ela começa a descobrir que ela é um ser. Pensa na confusão. Na hora que eu descubro que eu existo, estou começando a tocar esse lugar de identidade, autoestima, eu recebo uma punição pela minha existência. É ruim ser eu, não é bom, não é seguro ser eu, existir, falar o que eu penso, falar o que eu sinto. Isso porque essa criança está descobrindo tudo isso. Eu sei, é um exercício monstruoso a gente não olhar para uma criança como um mini adulto, mas como uma criança. Exatamente porque não é do conhecimento da maioria das pessoas sobre como funciona o desenvolvimento infantil, especialmente o desenvolvimento do cérebro. Ok? Então, quando ela começa a receber punição, essa criança começa a ficar muito confusa, porque ela está cheia ali de emoções e lidando com um monte de coisa que está vindo para esse crescimento acontecer, né? Ela era um bebê, ficava no colo, no berço, agora ela já está ficando em pé, provavelmente já está andando. Vai depender do desenvolvimento de cada criança, ela começa a ter uma força muscular diferente e ela vai entrando em contato com novas emoções, ela já fala, ela já consegue agarrar coisas, ela já consegue jogar coisas, ela já consegue se jogar, ela já consegue morder, ela já está ali com toda uma dentição desenvolvida, enfim, é diferente essa criança em comparação ao bebê, certo? Então, o que a criança precisa nesse momento? Olha que paradoxo. Ela precisa se opor para descobrir que existe, mas ela também precisa de limites. Um exemplo, que eu sempre dou, que é a criança, bem, agora ela já está andando,
né? Então, ela começa a explorar mais a casa, ela começa a achar que tudo é muito interessante. Então, se ela vê uma tomada, ela acha aquilo interessante. E como é que a criança, nessa fase, experimenta o mundo com o corpo? Tocando, com a boca, ela morde, ela toca. Então, ela vê a tomada, ela começa a explorar. E aí, tem um adulto ali cuidando dela, o que vai fazer? Pelo amor de Deus, sai daí, vai tomar choque. Não! Em geral, a criança vai enfiar o dedo, porque vê uns buraquinhos, ela fala... Oh. E aí, o adulto fala assim, não pode aí porque dá choque. Aí, a criança até fica, não. Mas ela quer muito experimentar aquilo, ela está entrando em contato com a exploração do mundo, se conhecer e descobrir que é um ser. Então, se ela se opor ao pai e à mãe, não, mas eu quero, eu vou ficar. Então, qual é o limite que uma criança, com a limitação que uma criança tem para entender que aquela tomada não é um brinquedo, e sim algo que dá choque, porque agora não dá para ela entender isso. Ela não tem córtex para isso, ela não tem cérebro para isso. Quem tem, ou deveria ter, é o adulto. Então, o adulto vai lá e diz, não, isso machuca, e tira a criança imediatamente. Ele não espera que a criança, como um mini adulto, entenda o que é choque. Certo? Quando essa criança quer fazer algo perigoso que o adulto sabe, que ela não sabe, não vai saber, ela só vai saber muito mais tarde. E esse adulto tira ela dali, adivinha o que vai acontecer? Ela vai dizer, que bom, essa pessoa está cuidando de mim. Lembra? Ela não é um mini adulto, ela está descobrindo que ela é um ser. E o pai, a mãe, os cuidadores primários são outros. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer um escândalo. Claro que vai depender de cada criança. Vai fazer birra, vai chorar, vai ficar puta da vida, certo? E aí, o que um adulto regulado, que sabe como uma criança se desenvolve, faz? Ele fala, é ruim, né? Quando a gente quer fazer uma coisa e alguém não deixa. É frustrante, está tudo bem. Pode chorar, pode gritar, mas você não vai ficar lá. Eu estou aqui para te proteger. E essa criança vai continuar chorando, enfim. Só que ela precisa estar sendo cuidada por esse adulto e começar a enviar os sinais para o cérebro dela que tudo bem eu me opor, tem coisas que eu vou poder fazer, tem coisas que eu não vou poder fazer, os meus pais não vão deixar. Nesse momento, eles são ruins, mas eles continuam cuidando de mim. Provavelmente, daqui a pouquinho, é o horário da refeição dessa criança, a depender dos pais, vai preparar ali o alimento para ela, vai dar com muito cuidado e ela vai ficar, os meus pais gostam de mim. Como é bom ser cuidada. E ela começa a descobrir o quê? Que os pais ou os cuidadores são bons e são ruins. Eles coexistem com essas partes dentro deles. Portanto, ela, porque ela ainda está naquela fase onde os cuidadores primários são espelhos dela, ela é ruim, porque ela ficou nervosa e queria fazer um negócio. E ela também é boa quando ela está ali calma e se alimenta e é cuidada e recebe beijinhos, abracinhos. Que gostoso. Eu tenho isso também dentro de mim. Partes difíceis e partes boas de viver, de sentir, enfim. Agora, adianta uma vez isso? Não, vai precisar de 1000, muitas vezes. E aí acontece um aprendizado.
Os meus pais dizem não, eles não deixam eu fazer tudo o que eu quero. Às vezes eles fazem, às vezes não. Às vezes eu quero, às vezes eu não quero. Ser humano, limite, bom, ruim, poder, não poder. Percebe? Isso é aprendizado sobre limite, sobre bondade, sobre maldade. São os primeiros passos. Se, ao contrário, essa criança começa a receber punição toda vez que ela tenta ser ela, e o jeito de disciplinar é pela agressão física, psicológica, chantagem emocional, tratamento de silêncio, castigo, essa criança não aprende sobre limite. Ela está aprendendo sobre esse jeito de ser na vida, porque também, quando ela vai descobrindo que ela é um ser e os cuidadores primários são outros, ela começa a emular, ela começa a copiar esses adultos para ela poder aprender a ser um ser humano. Não é pouca coisa, não é mesmo? Difícil, né? É difícil. Por que eu estou falando disso e falando de, as pessoas me abandonam e eu trato elas bem? Uma criança que vai tendo esse aprendizado sobre punição, disciplina, punição física, punição psicológica, como é que ela vai crescer? Ela depende desses adultos para sobreviver, o que não é pouca coisa. É diferente de nós adultos. Eu não quero estar nessa situação mais, eu não quero estar nessa relação mais, eu vou embora, eu chamo a polícia. Enfim, eu tenho recursos para fazer, para lidar com essa situação. Uma criança não. Uma criança depende desses adultos para sobreviver. Abrigo, comida, minimamente segurança. E aí o que ela faz para dar conta dessa tensão? Imagina a tensão que deve ser uma criança que vai descobrindo o que é um ser, que está lidando ali com várias emoções. Eu sempre cito isso, eu acho genial quando o Gabor Mate fala como deve ser pesado para as crianças as emoções, esses primeiros contatos, certo? Então, quando ela está com tudo isso acontecendo, né, quase uma bomba ali, ela ainda vai entrando em contato com esse lugar de que não é seguro ser ela mesma e ela depende daqueles adultos para sobreviver. E como é que faz? Como é que faz? Ela se adapta. A depender do estilo de apego que essa criança está desenvolvendo, ela vai ou entrar num lugar de agradadora. Então, ela começa a se tornar uma criança muito boa. Ela não reclama de nada, ela não fala não para nada, ela está ali se adaptando, porque ela já entendeu que quando ela é boa, quando ela é boazinha, ela não vai receber punição. Ela vai ser aceita. Pertencimento, se você não viu a playlist do livro O que Aconteceu com Você, do Bruce Perry, da Oprah Winfrey, por favor. Pertencimento é a nossa base primária. Todas as vezes que nós entramos em contato com uma perda, um risco do pertencimento, a gente dá defeito. Isso é a nossa questão primária no desenvolvimento enquanto ser humano. Não é pouca coisa. Outras crianças vão desenvolver uma rebeldia, talvez ela vai ficar excessivamente reativa, tudo vai ser extremo, vai gritar, vai ficar num lugar de reatividade muito grande. Mas, de qualquer maneira, ela não está aprendendo sobre limite. Ela não tem modelos saudáveis, funcionais de adultos para ela copiar e ir caminhando nesse processo de ser um ser. Certo? E aí, o que vai acontecer na vida adulta dessa criança se, na adolescência, no início da vida adulta, ela não tiver passado por um processo terapêutico,
se ela não conheceu, por exemplo, as Irmandades de 12 Passos, se ela não teve a oportunidade de estar em grupo de apoio, em uma comunidade, em um local onde ela pudesse aprender modelos de se relacionar de forma saudável. Ela vai fazer isso na vida adulta. Vamos lembrar do que o Bruce Perry traz ali na playlist do livro que aconteceu com você? Vai lá no vídeo Relacionamentos Abusivos. Por que as pessoas repetem relacionamentos abusivos? Porque esse é o cardápio no cérebro dela. Aquilo que ela aprendeu como familiar na primeira infância é isso que ela vai viver ao longo da vida. E isso a gente não tem controle, porque está ali uma estrutura de base no cérebro de relacionamentos. Os próximos relacionamentos, aquilo que o meu cérebro detecta como familiar, é aquilo que eu tive dentro de casa, onde eu cresci, com as pessoas que eu cresci. E aí, o que vai acontecer? Vamos dar o exemplo dessa criança que ficou boazinha, e ela vai ser boa na vida adulta. Ela vai cuidar das pessoas, ela vai ajudar todo mundo, e ela vai fazer isso em todas as relações, no trabalho, no casamento, no namoro, nas amizades, certo? Só que quem são essas pessoas que ela está se relacionando? São modelos muito parecidos com os cuidadores primários. É óbvio, porque isso é o que ficou registrado no cérebro dessa criança. E ela, quando adulta, vai ter esse tipo de gente na vida dela. E o que em geral, esses sobreviventes vivem? Abandono, rejeição, abuso. E não vai adiantar ela agradar, porque agradar, fazer tudo pelo outro, ajudar, a partir dessa perspectiva de um papel disfuncional que está se repetindo. O que eu aprendi na infância? Eu aprendi que se eu não disser não, que se eu não me opor, que se eu for boa, não reclamar, não demonstrar raiva, tristeza, eu vou ser aceita. Vida adulta, eu continuo esse papel, porque eu estou executando ele pelo menos desde os 3 anos de idade. Que eu tenha 25 anos. Eu estou há 22 anos executando esse papel. Eu estou muito boa em ser boazinha. Eu não sei colocar limites. Eu não lido bem com o limite das outras pessoas. E aí, tem como ter relação saudável numa situação dessa? Se o que está rolando ali nessa dinâmica é uma barganha, eu agrado o outro, eu faço tudo pelo outro, para ele contrair uma dívida comigo, que é não me abandonar, não me rejeitar. É duro, né? É muito dura essa constatação. Agora, tudo isso está rolando inconscientemente. Está operando ali. E esse comportamento está correndo solto. Só que agora, esse adulto começa a lidar com essas questões de abandono, de rejeição. Elas ficam mais explícitas, porque na infância isso já estava acontecendo. Tá? O fato dos cuidadores primários não terem largado essa criança na rua e ter sumido e a criança ficou completamente sozinha, não significa que emocionalmente eles já não tenham feito isso. Eles fizeram isso. A partir do momento que um cuidador primário não lida com a oposição de uma criança, a forma como ele lida é como punição, seja física, seja psicológica, e ele não ensina para essa criança limites, isso já é abandono. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, lê o livro da Alice Miller, O Drama da Criança Dourada. Ela vai falar isso muito bem explicado, inclusive com as experiências de consultório que ela teve. Certo?
Só que agora, na vida adulta, a rejeição e o abandono, elas ficam mais explícitas, porque agora a gente tem um córtex maduro e agora é muito óbvio, né? E imagina também que essa criança e esse adulto cresceu com família tudo, família perfeita, e eles não fazem nada de errado. Então, eu não consigo ver se eu estou nessa crença de que eu fui, sim, abandonada e rejeitada pelos meus pais quando eles não me ensinaram sobre limites, quando eles não foram lidar em fazer terapia no momento onde eles estavam me punindo fisicamente, psicologicamente, quando eu estava na minha fase de separação psicológica. Certo? Agora, amigos, chefe, relacionamentos, aí eu posso falar. E isso é validado socialmente. Certo? E aí, qual que é o grande drama de consultório, né? Quando as pessoas me trazem essa tristeza de estarem sendo rejeitadas e abandonadas. Eu começo a perguntar para essas pessoas, porque, em geral, os meus clientes já estão numa fase de consciência sobre a infância deles e também do processo de recuperação deles. Então, o que eles começam a perceber? Eles começam a aprender sobre limites, eles começam a aprender sobre autocuidado para poder sentir que eles têm valor, porque uma criança que, quando estava descobrindo que era um ser, ela recebeu punição, ela foi invalidada, ela vai ficar uma vida muito desconfortável em existir, certo? Então, quando começa o processo terapêutico, isso já vai sendo trabalhado. E aí, o que essa pessoa me diz quando eu digo assim? Tá, essa pessoa que foi embora da sua vida, ou que não te responde, ou que teve ali um comportamento que não foi legal. Você quer essa pessoa na sua vida? Você quer a amizade dessa pessoa? O que você quer? O que essa pessoa tem para oferecer? O que você tem para oferecer? E o que eu mais escuto é: nossa, não, eu nem gosto porque essa pessoa, por exemplo, ela fala mal de outras pessoas para mim. Ou, essa pessoa teve comportamentos estranhos, ela me invalidou, ou ela só fica perguntando da minha vida, mas não fala dela, então eu não sinto que tem reciprocidade. E aí, em geral, o que os meus clientes vão trazer é que, assim, não, eu não quero essa pessoa na minha vida, eu não quero esse tipo de pessoa, eu não quero ter amizade com esse tipo de pessoa. E aí a surpresa, né? Mas por que você está chateado, chateada por ter sido rejeitada e abandonada por essa pessoa? Então, isso é um resumo muito superficial do que pode acontecer na vida de um sobrevivente que muito cedo aprendeu sobre adultos disfuncionais, relações disfuncionais, uma distorção sobre o que é amor, sobre o que é abuso. E é muito importante olhar para como foi essa infância e o que está se repetindo agora na vida adulta. Quais são os papéis que eu continuo executando e aí eu estou esperando uma resposta diferente, mas não tem como, porque eu estou me relacionando com pessoas indisponíveis, com pessoas que não se conhecem, que não têm uma autonomia, uma autorresponsabilidade, não estão abertas nem dispostas a aprender a ter conversas difíceis, a assumir os seus próprios erros. E aí, se eu estou embananada, bagunçada com o meu papel disfuncional lá da infância, eu fico sofrendo por pessoas que eu nem quero ter na minha vida. Por isso, o processo terapêutico, quando ele tem como foco e esse olhar para o que aconteceu com você,
que você aprendeu sobre ser adulto, sobre amizade, sobre relações, sobre comunicação, sobre falar dos seus sentimentos, ouvir os sentimentos das outras pessoas, é que a gente consegue pegar onde está o erro. Sabe aquele jogo? Marque os 7 erros de 2 figuras. Achar onde é que você está se perdendo, que você está sofrendo por rejeição e abandono de gente que você nem quer ter na sua vida. Mas que, claro, como você está operando ali num papel que já vem há muito tempo acontecendo na sua vida, e com esse cardápio do que é familiar para você, é compreensível que isso aconteça. E aí é importante que, com conteúdos como o que eu estou trazendo aqui e tantas outras pessoas trazem e disponibilizam aqui no YouTube, que você procure ajuda. Que você comece a olhar para a importância de poder investigar e pesquisar o seu passado, para poder pegar esses erros e fazer a transformação e poder sair dessa dinâmica que se repete. Isso é um processo, leva tempo, então quanto antes você puder fazer isso, faça. Faça, porque aprender a dar valor a quem se é, validar as suas próprias emoções, aprender a colocar limite, aprender a lidar com limites, exige tempo e trabalho. E aí, me conta, como foi para você ouvir esse conteúdo? Caiu aí algumas fichas? Caíram algumas fichas? Me conta aqui nos comentários, eu vou gostar de saber. Se você é novo, se você é nova aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, assim você recebe a notificação dos vídeos de segunda-feira, às 7 horas da manhã, de psicoeducação. Agora eu estou trabalhando a Nação Dopamina, o livro da Anna Lambich, e toda quarta-feira, meio-dia, os assuntos recorrentes de consultório. E o tema é votado lá no meu perfil no Instagram, no @Thaís_Tosatti. Deixa o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, pode ajudar mais pessoas, e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode se beneficiar com esse conteúdo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.